E aí, pessoal, tudo certo? Sejam muito, mas muito bem-vindos a mais um vídeo de Power BI aqui do canal. Eu sou o Gustavo Machado e hoje eu vou compartilhar algumas dicas que vão abrir os seus olhos e turbinar as suas habilidades com Power BI. Antes de começar, tudo que eu vou dizer aqui vem da minha experiência com análise de dados e com acompanhar alguns alunos e colegas de trabalho. Beleza? Vamos lá. A primeira dica é: a estrutura de dados é crucial. E por que eu estou falando que a estrutura de dados é crucial? Se você começar a utilizar o Power BI sem organizar os seus dados corretamente, você vai acabar perdendo tempo e fazendo um monte de gambiarra que não tem necessidade nenhuma. Pensa em como as suas tabelas estão organizadas e se é melhor você utilizar algum modelo de tabelas segmentadas, quebrando as tabelas, ou até uma tabela maior com tudo junto. Essa organização vai te salvar de muita dor de cabeça lá na frente. Então, fique de olho. Ó, a segunda dica é: otimize os seus modelos de dados. De nada adianta a gente criar visualizações incríveis se o seu modelo de dados está uma bagunça e lento. Organize suas tabelas, crie relacionamentos eficientes e use colunas calculadas e medidas corretamente, beleza? Corretamente. Assim, eu tenho certeza que as suas análises serão muito mais rápidas e precisas. E antes da gente ir para a terceira dica, já faz o seguinte: já deixa aquele like aqui embaixo, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder mais vídeos como esse que a gente está fazendo aqui, beleza? Ó, terceira dica é: não pule etapas. Eu sei que é tentador, mas aprenda os fundamentos antes de ir para o avançado. Não tente relacionamentos do Power BI sem você conhecer, por exemplo, a organização dos dados. E, por favor, não utilize DAX sem conhecer todas as variações daquelas formas que você está utilizando e os conceitos fundamentais, como, por exemplo, contexto de filtro. E aqui, vamos parar um pouquinho, só para você já ir pegar uma caneta para você anotar. Olha esses passos que eu vou passar para você agora, que são muito importantes. Então, vai lá. Primeiro passo: entenda tabelas, fatos e dimensões. Então, para um pouquinho, vai lá e estuda um pouquinho sobre tabelas, fatos e dimensões. Tudo que eu vou falar para vocês aqui, ele vai ser muito bom para você que está começando ou para você que já está trabalhando com o Power BI, mas ainda está penando um pouquinho. Volta, faz esses passos que eu estou falando aqui, você vai ver que vai ajudar muito, tá? O segundo ponto é aprenda a fazer relacionamentos. Aquele modelo esquema, o Star Schema que a gente fala bastante por aqui. Isso é muito importante para como você aprender a fazer esses relacionamentos e performar melhor o seu dashboard. Beleza? O terceiro ponto é: compreenda o que acontece com o valor quando você coloca ele dentro de um gráfico. Por exemplo, o que eu preciso utilizar, onde ele está dentro. Isso se chama contexto de filtro. Então, quando você for pesquisar, pesquise como contexto de filtro. Saiba o que a gente precisa ou como a gente faz cálculos em tabelas. Isso a gente está falando de um outro tipo de contexto, que é o contexto de linha. Então eu passei para vocês aqui algumas dicas de como vocês podem estar, uma sequência ali de coisas que vocês podem estar estudando para compreender melhor o Power BI. Mas tem mais coisas, beleza? Vamos lá. O próximo ponto é: entenda como as etapas do Power Query são organizadas, como elas funcionam, e não fique com medo, estude isso do jeito certinho e você vai ver que vai dar tudo certo. Se você chegou até aqui e não entendeu nada do que eu disse, não se preocupe. Eu vou deixar aqui um link de um vídeo que eu explico do zero como você cria o Power BI, como você mexe no Power BI, e vai te dar um norte para você entender o que a gente está falando aqui. Faz o seguinte: se você não entendeu, vai lá, assiste, depois volta para cá, beleza? Não deixa de voltar para cá. Então vamos lá. Dica 4. A quarta dica é: tenha paciência com as funções DAX. Não adianta nada você querer aprender tudo de uma vez. Se você está tendo dificuldade, por exemplo, com funções como Calculate, com Filtro, com SumNext, possivelmente é porque você não organizou os seus dados da forma que deveria. Aí é melhor você voltar aos princípios básicos, construir uma base bem sólida, como a gente falou lá na primeira dica, e depois avançar. E
Por último, mas não menos importante, é respeite o seu ritmo de aprendizado. A Power BI é uma ferramenta poderosa e cada vez mais utilizada no mercado, e quem se dedica e realmente aprende vai ter muito sucesso, principalmente se você utiliza isso para aplicar no negócio, você já tem conhecimento de negócio no dia a dia. Se torna uma ferramenta incrível e com certeza você vai se destacar. Então, não desista no meio do caminho. A diferença entre quem tem sucesso e quem não tem é só uma, é a persistência. O quanto você persiste, o quanto você treina, treina, treina. Então, não desista, não pare de forma alguma. E lembra sempre disso, tá? A média das pessoas que a gente tem ali no mercado de trabalho, ela tá baixa, tá de verdade baixa. Se fizer um pouquinho a mais, se você fizer um pouquinho a mais do que a média, você já vai se destacar. Eu falo isso porque desde que eu comecei a trabalhar com análise de dados, eu notei que muitas pessoas não se dedicam para evoluir, não se dedicam para mudar aquilo que eles estão inseridos. Então, aproveite isso e se destaque. E para te ajudar mais ainda, eu vou deixar aqui um vídeo que eu mostro algumas formas de DAX essenciais para quem está começando. Então corre lá e assiste.